6h05. É um prazer fazer mais este vídeo neste sábado. Nesse horário eu não ia fazer, mas dependendo de alguns pedidos, eu recebi algumas ligações de um pessoal que sempre estamos em palestra, né? E me fizeram um pedido para fazer um comentário sobre o que ocorreu na pandemia. Isso aí todo mundo já sabe, tem um negócio bem esclarecido, né? A questão da pandemia. Mas é que eu fiz um vídeo atrás aí, fazendo uma pergunta. O título do vídeo Ele levou as nossas dores. Aí eu coloco, mas que dores? Porque o país inteiro está vivendo aí em desespero de dores. Eu fiz esse vídeo aí, está no outro vídeo, quem quiser assistir pode procurar aí no canal Voltando à Caverna e vocês vão encontrar. Mas em termos deste vídeo me perguntaram e fizeram alguma pergunta, e eu tenho algum assunto que eu desejaria falar sobre a pandemia, mas traz algum assunto meio complicado de falar. Por isso que eu estava me preparando para fazer um vídeo. Mas hoje eu vou fazer um resumo. Porque essa pandemia, no meu ponto de vista, ela surgiu em vários termos. Um deles foi para alertar a população. O pessoal andava muito à vontade, né? Mas mesmo assim não alertou. Se foi para o lugar da fé, ao menos chacoalhar alguém que confessa uma fé, tá? Que confessa a crença em Jesus, na Bíblia, mas parece que não adiantou nada. Não abalou fé de ninguém, está tudo a mesma coisa. Principalmente o meio evangélico. Eu não, sabe por quê, gente? Eu não queria muito comentar sobre esse negócio da pandemia. Eu perdi vários amigos. Pastores, gente boa. Só de uma família. Eu posso dizer que perdi porque era meu amigo. Mesmo que não fosse um estranho, eu poderia falar que perdi, porque nós estamos aqui no caminho, nesta vida, essa trajetória da vida. Para mim, essa vida é uma caminhada, é um passeio, é uma viagem. Nós estamos aqui de passagem. Logo, logo, chega a nossa senha, o dono da razão manda a secretária dele chamar pelo número da senha e nós somos obrigados a partir. Então eu trago essa vida aqui como uma passagem. É rápida. E olha como é rápida. Um dia desse eu era um jovem, eu estava hoje olhando para a foto da minha esposa e vendo na memória, meu Deus, parece que foi ontem que a gente estava lutando para casar, parece que foi ontem. Nós já temos bisneto. Olha como passou rápido. Então a vida passa muito rápido. Eu, quando eu vejo pessoas nervosas, brigando, dando murro nos ventos pelo ar, qualquer coisa, eu fico pensando, isso aqui, gente, a gente tem que aproveitar minuto por minuto. Bom, e dentro esse assunto, eu perdi muitos amigos, Eu perdi 2, 3 pastores, gente boa demais. Aí tem alguém assim, a Covid levou, não foi a Covid não, gente. Sim, ela fez parte, sim. É por isso que eu não quero, que eu fico aqui me programando, como é que eu falei?
Eles morreram por questão da Covid. Mas a ignorância da fé, a fé sem a razão, ela se torna um veneno. Muitos não vão ficar chateados comigo, mas problema seu. Quem ignorava a recomendação do Ministério da Saúde, a ignorância do presidente, que o presidente era outro idiota. Desculpa, não é idiota, sei lá. Eu não tô. É que a gente começa a pensar. Ele não queria comprar vacina, inventava que era uma gripinha, toma isso, toma aquilo, que a vacina ia ofender. E os pastores, que o sistema religioso acompanhava, era o sistema dele. Não, eu tenho um amigo, gente muito boa, um pastor, mora no Rio de Janeiro, gente muito boa. Se ele estiver ouvindo, ele vai saber que eu estou falando dele, mas não vou falar o nome dele não. Gosto muito dele. Mas quando mexe com esse negócio de fé, eu falo, pastor, o senhor já tomou vacina? Não, meu Deus é poderoso, ele já me salvou, o sangue dele me... Pastor, tome a vacina. Não vou tomar. A gente ia fazer uma viagem e ele não fez porque tinha que ter comprovante da vacina. Ele disse que não ia tomar vacina. E esses 2, 3 pastores só de uma família, eles foi um dos que mais criticaram para não fechar as igrejas. A polêmica que teve, não fechar as igrejas. Eu aqui em casa mesmo com o meu povo, minha mulher, meus filhos, opa, ninguém vai para a igreja não. Não vai. Ah, mas eu uso a máscara. Não. Aí você não tem fé. A base dos evangélicos é as cartas de Paulo, que eu falei em outro vídeo também. Não foi Jesus que criou o cristianismo. O cristianismo, a base do cristianismo é Paulo. Jesus pregou só para judeu. Então, a base do cristianismo, a parte ali da carta de Paulo aos Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, carta de Paulo aos Romanos. Então, o cristianismo quem criou foi Paulo. E a base diz que é Paulo. E quando Paulo escreve para a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, se não escapa a memória, capítulo 3, versículo 16, 17, 18, mais ou menos ali, ele está dizendo: não sabeis vós que sois templo de Deus e morada do Espírito Santo? E quem o destruir, Deus o destruirá. E destruir o templo, que diz que é seu corpo, tabernáculo, morada do Espírito Santo. Sois templo de Deus. Templo é vós. Não sabeis? É ele que está explicando. E ele ainda diz: se alguém destruir um de vós, Deus o destruirá. E tem gente que começa a gritar em cima do povo, porque se o cara que bebe cachaça, o cara que bebe cerveja, que fuma um cigarro, está destruindo o templo de Deus. E você ficar horas e horas sem se alimentar direito, não está destruindo o templo de Deus? E você ficar dias e dias dormindo 2, 3 dias, porque a medicina diz que o mínimo para você dormir é 7 horas por dia? E você fica na correria dormindo 3 dias, você não está destruindo o templo de Deus? O vosso corpo, o seu templo de Deus? E a ignorância, gente. Muitos não queriam, não tomaram vacina.
entendeu? Ignora a ciência. O que mais as igrejas, os pentecostais são o mais terrível. Não, o sangue de Jesus tem poder. Não, Jesus me libertou. Por isso que é meio difícil, porque muitos vão me criticarem. Paciência. Mas Paulo explica lá. E ele ainda explica, não vos engana vós mesmos. Eu não sei, gente, eu não sei. Olha, eu falei em outras ocasiões, que eu trombava muito com professores de escola dominical. Eu fui professor de escola dominical. Desde os meus 16 anos, eu fiquei tão invocado com o sistema religioso quando comecei a pesquisar, a estudar, a ver a realidade, que eu peguei os meus livros. Eu tinha a revista de escola dominical desde 1959. Eu tenho um cunhado que gosta de ler, então eu peguei, eu levo tudo contigo. Eu tinha 2 estantes lotadas, Seara, Mensageiro da Paz, todas aquelas revistas do luterano, eu tinha tudo. Livro, meu Deus do céu. Mas tudo bem. Quando eu comecei a pesquisar, sabe, mas eu trombava muito. Eu fui com meus 16, 17 anos, numa cidade lá em Pernambuco, na cidade de São Lourenço da Mata. Se alguém estiver me ouvindo de São Lourenço da Mata, vai saber. Na época era o pastor José Daniel, e o filho dele, que era o Josué, era o superintendente das escolas dominical do setor. Na cidade de São Lourenço, do setor, ele fazia o seguinte: ele reunia todo sábado os professores e ele dava aula para os professores que iam dar aula nas congregações, entendeu? Nas congregações das igrejas ao redor, mas os professores tinham que ir ali para a sede, né, para tomar a orientação dele, o estudo dele sobre aquela lição que iam aplicar. Ele era inteligente, Josué, nem sei se ainda está vivo. Ele deve estar com 90 e poucos anos. Então, mas eu trombava muito com Josué. E Josué, ele me pegou para auxiliar ele. No dia que ele me chamou, eu tomei um susto. No dia que ele falou: Joãozinho, eu vou precisar de um vice, você vai ser o meu vice. Eu falei: que eu, Josué? Porque eu preciso de um vice, uma hora eu vou faltar aqui, eu preciso de você. Eu falei: mas nós nunca se dá sabe por quê? Porque era a teologia bíblica, ela é feita num sistema seguinte: você não pode contestar com o professor. Você pode perguntar a ele, você pode fazer uma pergunta a ele: professor, isso. Você é obrigado a ouvir o que ele falou. Se você não concordar, ele não aceita você. E eu era assim, entendeu? Eu era assim. Então, hoje em dia, para você conversar com um crente hoje, é um trabalho. Porque a cabeça dele parece que eu não sei, gente. Tá? Não consigo entender. E a maioria desses que morreram, tudo dentro dessa ignorância. E Paulo diz: não se engana a vós mesmo. Parece que é o capítulo. Lê de 15 a 18. 1 Coríntios capítulo 3. Então a pandemia, ela veio para dar uma lição, mas parece que não deu, não. Olha a briga que eu vi, o Silas Malafaia mesmo, esse camarada fazendo uma confusão dos infernos.
porque saiu o governo, o Ministério da Saúde, uma ordem para ficar em casa, fechar as igrejas, o comércio, para salvar a vida. Mas a ignorância era tão grande, esse Sila mesmo, meu irmão, não, eu não tenho paz, amiga, eu não sei faz. Sabe por quê? Porque estava com medo de perder a renda da igreja. Então, gente, é tão difícil conversar com crente hoje em dia, né? Ninguém está aqui combatendo fé de ninguém. Ninguém está combatendo fé de ninguém. Olha, eu sou crítico da Bíblia, tá? Não se engane não, eu sou crítico. Porque nem tudo que a Bíblia está dizendo ali, você está pegando o pé da letra e jogar. Não pode. Essa semana mesmo eu tive não discussão, que eu não discuto com ninguém. Eu troco duas palavras. Quando eu vejo que a pessoa já está cauterizada na mente, que não entra mais nada, então eu deixo para lá fazer o quê? Mas eu estive combatendo com quem veio falar a respeito de Davi. O salmista Davi. Por que eu vou me espelhar em quem, o Davi? Ah, mas Davi foi um homem de Deus que venceu o gigante. Eu vou me espelhar em quem, Davi? A controvérsia é tão terrível que quando Samuel foi ungir um rei para Israel, já era aquela confusão, tinha um rei, mas porque o povo pediu que era o Saul, não é isso? Quando disse que veio a ordem para ungir um rei para Israel, foi na casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos, vocês conhecem muito bem a história. Ele apresentou todos os filhos e o Espírito Santo falou para Samuel, não, nenhum, esse não serve, não serve. Aí Samuel coçou a cabeça e falou, e agora? Será que Deus mentiu? Chamou Jessé e falou, Jessé, eu não acredito que Deus mentiu, você não tem mais nenhum filho? Tem não, mas nenhum. Não, para ser rei, não. Porque para ser rei tinha que ser um homem numa estatura boa, tinha que ter o nariz arrumado, desfilado, não podia ser desabungado para poder ser rei. Não podia ser qualquer um. Ele já sempre falou, eu tenho um aí, mas não presta para nada. É um baixinho. Olha só, a teologia faz uma confusão para depois apresentar um Deus. Mas deixa para lá. Eu começo a falar, sabe? Eu não posso falar o que me vem à vontade de falar. Aí foi. Aí, já por muita insistência de Samuel, Jessé chama Davi. Quando Davi aparece, Jessé ainda disse, não, olha, ele está com cheiro de bosta de cabra, que ele vive só aí pastoreando as ovelhas. E as ovelhas entram dentro dos matos, pega carrapicho e ele vai arrancar. Ele está com cheiro de ovelha aí. Aí Samuel disse, manda, traz, porque não é possível que Deus mentiu. Que quando Jessé traz Davi, que Samuel olha, aí Deus diz, achei um homem segundo o meu coração. É esse aí. Aí Jessé unge a Davi, mas Davi não pode assumir o reino porque Saul ainda estava vivo. Depois que Saul, ele assume. Quando ele assume, logo em seguida, ele vira um assassino, um estuprador, porque não tem outra linguagem. Eu não sei porque o pessoal faz um arrudeio. Agora me lembrei do capítulo 2 de Malaquias. Parece uma Bíblia, versículo 17. Malaquias repreende aos sacerdotes, aos pregadores da época, porque diz que eles estavam pensando e falando. Mas, gente, só quem não presta é porque agrada a Deus. Deus só se agrada de gente mal. Diz que ele estava pensando. Aí o Malaquias repreendeu o pessoal. Malaquias disse, olha, Deus está irado com vocês, viu? Essas conversas com vocês. Se fosse hoje, eu chamava, Malaquias, vem cá, isso estava errado. Porque naquela época só se via para Deus o que não presta. Diz que o Saul foi rejeitado porque vai ver qual foi a besteira que Saul foi rejeitado.
E Davi, Deus não ajeitou, não. Mas logo em seguida, Davi manda matar o marido da mulher e estupra a mulher, porque é lógico que toda mulher queria dar pro rei. Oh, desculpa a expressão, né? Mas naquela época, toda e qualquer mulher queria dar pro rei, queria dormir com o rei. Mas a mulher do Urias não perguntou se ela queria. E olha, rapaz, esse assunto do Davi me irrita tanto. Porque o Urias era um cara fiel, sincero ao rei. Se perguntasse para ele, Urias, você quer morrer? Eu comer sua mulher? Ô, gente, falar viado deve ser outro. Ô, Jesus, acho que eu não vou lançar esse vídeo, não. Eu tenho certeza que ele... Não, que conversa é essa? Tá ficando doido. Mas ele não perguntou a ninguém, mandou buscar o Urias e depois mandou ele lá para frente da guerra, matou o cara, pegou a mulher do cara. Isso é o homem segundo o coração de Deus, hein? E ela fica grávida. Aí Deus se irrita e falou, não quero. Não, isso aí é de adultério. Parece que Davi, quando matou, que viu a mulher, disse que a mulher estava passando, que era na época da casa do banho, né? Que, segundo a lei lá, as mulheres, quando chegavam aqueles dias dela lá, tinham que ficar um certo dia numa casa de banho lá para purificação. Pesquisa direitinho para você, aí você vai entender melhor. Aí diz que o Davi está lá passeando, já tinha tomado uns vinhos, porque era o que o rei fazia, vinho gostoso, aquele vinho era foto. Eu acho que ele já tinha tomado uns vinhos lá, estava meio, entendeu? Meio alegrando. E quando olha, diz que a mulher vai passando assim, ele olhou assim e falou, opa, que mulher gostosa, essa que eu quero. Chamou uns assessores dele, busca aquela mulher ali para mim, agora. Aí o assessor falou, mas, fez Davi? Não pode, ela é casada. Deus condena adultério. Aí o Davi olha para ele e fala, ela é casada? É. Aí Davi pergunta, e uma viúva? Deus também condena? Não posso pegar uma viúva? Aí o rapaz, não, mas ela ainda não é viúva. Aí o Davi falou, ainda não, mas vai ser. Você vai levar uma carta lá, vai chamar ele para cá. Fez toda a trama lá. E depois me manda a carta o próprio Urias, gente. Olha que maldade. O próprio Urias, ele fez uma carta a punho. Mandou lá para o general de guerra que estava lá na frente da guerra. O Urias chega lá e entrega a carta para o general. Quando o general abre, sabe o que estava escrito na carta? General, coloca o Urias lá na frente da batalha. O primeiro lá. Quando o bicho tiver, o fogo estiver pegando, põe ele na frente e vaza. Deixa ele sozinho, vai embora. E foi isso que o general de guerra fez. Colocou o homem lá. Foi o primeiro a tomar um monte de flechada lá. Eu começo a meditar nisso, eu começo a meditar. O cara cai morto. Aí o general escreve para o rei Davi, Davi, o Urias está morto. Aí ele busca a mulher, busca para cá, é minha. O homem, segundo o coração de Deus. Então tem passagem bíblica, gente, que... Então, voltando no caso da pandemia, se olharem para a Bíblia e assuntos bíblicos, eis que eu estou convosco todos os dias. Não, o Senhor está com a gente. Pandemia não vai pegar. Aqui não vai entrar. E a pandemia entrou e matou gente que só vai. Aí vem a teologia bíblica e a ignorância da fé. Ah, aconteceu porque o Senhor permitiu. Era para acontecer.
E disse que quando a mulher do Urias ficou grávida, e teve um filho, e Deus falou, não, isso é filho de adultério, e matou o menino. O que tinha a ver o menino? Matou o menino. Aí o Davi entra em pânico, faz greve de fome, aquela frescura toda, meu filho. Aí diz que Deus aparece para ele. Ele fala, Davi, não fica assim não que eu vou te dar outro, calma. Não fica assim não, eu vou te dar outro. E deu outro. Sabe quem é esse outro que ele deu? Salomão. Esse Salomão dá origem a Jesus. Se você for olhar no pé da letra, o que reza a história, você vai dizer assim, se Davi não matasse Urias e estupasse a mulher de Urias, tomasse a mulher de Urias para ele, Jesus não existia. Só que não tem lógica, porque José, quem dá origem a Jesus é José. E José não é pai biológico de Jesus. Não é não. Jesus não disse que Jesus é obra do Espírito Santo. Diz que a Maria ainda era virgem. Então a origem de José, o que dá origem a José é o rei Salomão, que dá a origem até o José, que diz que é pai de Jesus, que não é pai de Jesus, é o marido da Maria. Porque Jesus não tem pai biológico. Olha a confusão. Agora, a teologia bíblica quer desarrumar tudo isso, mostrar para... Então, se você for olhar para isso, muitos morreram por causa disso. Muitos morreram por causa disso. A Bíblia é muito complexa, não vai atrás de Bíblia. E o que é pior é que a teologia arruma jeito de explicar tudo. E eu tenho um quê? Porque as mulheres só sofreram. Os homens eram bambambam. E às vezes tem alguns versículos que eu me apego. Alguns versículos bíblicos. Como tem assunto de vários filósofos, eu tenho um livro aí de filosofia, tem coisas importantes, livros de comentaristas de história, historiadores, que tem assuntos ali importante mesmo. Por isso que é bom ler. Entendeu? Aí tem alguns versículos que eu me pego. Às vezes eu fico, sabe, que nem agora eu começo a lembrar as coisas e eu tenho que me policiar para não falar besteira, sabe? Mas começa a me assim, agora mesmo que está me ajudando é um versículo que tem lá no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça. O que é ter fome e sede de justiça? Por que eu sou bem-aventurado de ter fome e sede de justiça? É porque às vezes você vê uma coisa que fica quieto. Se você for fazer justiça, você mata a fome e às vezes não é a hora da justiça. Não é? Mas, por bem, gente, a maioria dos que morreram, dos cristãos, morreram muito cristãos. Foi por causa disso. Até eu tenho um vídeo aí, lancei um vídeo aí, teve um comentário bom. Eu estava meio chateado porque tinha muita visualização e pouco like. Falei, meu Deus do céu, não custava dar um like, né? E fizeram um comentário. Porque qualquer comentário, mesmo que seja me xingando, não vai me atingir. Mas eu adoro ler comentários. E às vezes a gente quer falar uma coisa, mas fome e sede de justiça.
Olha o que essas igrejas fazem com o povo que tem um pouquinho de visão ou nada. Olha esses caras como estão bilionários. Olha os templos dos grandes templos. Os bezerros de ouro. Está lotado de bezerro de ouro por aí. No estado de São Paulo tem vários bezerros de ouro. A igreja A, aquela coisa de império. Você entendeu? Aquele império. A igreja B, aquele império. Fizeram com o quê? Com o ouro do povo. Teve gente que... teve uma pessoa falando de um templo aí, que eu não vou falar o nome, não quero me envolver com isso. Não quero me envolver com isso. Mas que é um grande templo. Eu não fui lá, nem quero ir. Perguntaram se eu não queria ir com você, não. Não, porque na minha visão eu vejo sangue escorrendo naquelas paredes. Muitos deixaram de comer, muitos morreram, tá? Para construir esse mega templo. Para que isso? São os bezerros de ouro. Você não vê as igrejas católicas? A igreja não é? Chamar a atenção. Você vai lá em Ouro Preto, vê lá, a igreja na Bahia. Lá no Recife, lá em Casa Amarela, lá em Olinda, cada bezerro de ouro. Tudo construído com o suor do povo. E eles estão dizendo que vão para a glória. Jesus vai voltar e vai levar todo mundo do céu. A igreja católica é super rica, não está? Super rica. Olha o que tem de pessoas fiéis, idosos. Vai no dia da... Eu, por curiosidade, eu tive 3 vezes lá já no Padre Cícero, lá no Juazeiro. Já estive lá no Juazeiro da Bahia, já estive lá na Paraíba, Frei Damião. Aparecida já tive umas 3, 4 vezes, já estive na Sala dos Milagres. Curiosidade para ver as coisas. Olha a Aparecida no dia no dia da Aparecida, da padroeira aí. Olha o dinheiro que eles recarregam. É muito dinheiro, é caminhão de caminhão. Não é? Agora eu pergunto para os idosos que tem lá 20, 30 e 30. Que tem 60, 70, 80, 90 anos na igreja. Você ficar velhinho. Se não fosse a prefeitura, você ia estar lá debaixo da ponte. O que a igreja tem para te oferecer? Os evangélicos também. 70, 80 anos contribuindo com dízimos e ofertas. O que a igreja tem para você quando chegar na velhice? Quantos crentes estão aí no sul procurando fazer um exame, comprar um remédio, e a igreja jogando dinheiro no ar? Não dá para construir uma creche para os filhos das irmãs trabalharem, os irmãos, uma creche, um colégio. Não dá para criar um. E o que eles fizeram até agora? Nada. E de onde diabo eles estão enfiando esse dinheiro? Isso é que é... Onde diabo estão enfiando esse dinheiro? E ninguém pensa, todo mundo acha que isso é normal. Eu estava... Será que eu posso falar isso, meu Deus? Porque meus filhos estão na igreja ainda, sabe? Eu não estou ninguém, faço parte de igreja não. Se eu não me apresentei muito, eu sou um ex-pastor, sabe? Eu fui pastor há mais de 50 anos. Não sei se eu posso falar isso. Mas eu não falar o local. É que eu estava assistindo na TV aqui com a minha esposa.
porque se eu não for para a igreja com ela sozinha não vai, só quando meu filho vem, pega e leva. Eu não quero mais entrar na igreja, já fiz comigo, nunca mais vou entrar na igreja, de jeito nenhum. E então a gente assiste pelo YouTube. Nossa televisão tem o passo da internet, a gente vê pelo YouTube. E a gente estava vendo um festival que teve na igreja, um festival grande, não sei se foi culto das irmãs, foi encontro das irmãs, foi um culto das irmãs. E no fim, eles fizeram umas revistas contando a história do ano, que é aniversário da. Agora fugiu. E contando a história das irmãs durante o ano e tal. E fizeram uma revistinha contando o que aconteceu, os milagres que fez, tudo. E natural, que eu vivi, eu sei disso, a ansiedade de muitas irmãzinhas que não tinham condições de ir, aquela luta para fazer o vestidinho, tá? Comprar uma sandalinha com tanta dificuldade, e foram para participar do congresso das irmãs, lembrei, congresso, foi participar do congresso das irmãs, tá? E muitos ali com tanta dificuldade, uma pagava a passagem para outra e tal, mas estava ali com alegria, oh meu Senhor, aleluia. Aí, quando no fim, eles mostraram a revistinha, já no fim. Aquilo me trouxe tanta raiva, mas tanta raiva. Aquilo foi um teste no meu coração. Porque se eu tivesse por no coração, eu tinha morrido. Tá? Foi um teste de tanta raiva que eu tive. Aí ele mostrou a revistinha, ó, irmão, essa revista contando a história desde o primeiro dia depois do aniversário antigo e tal. Aí conta a história, a irmã fulano, a irmã cicrano, o que Deus fez. Tá aqui essa revistinha. E ele estava com um grupo de muitas revistinhas. Eu falei, ainda bem, eu pensando, né? Vai distribuir as revistinhas para as irmãs. As irmãzinhas, coitadas, com tanto sacrifício, pelo menos ela vai levar a revistinha para contar a historinha dela e tal. Que nada, eles cobraram R$10 de cada revista. Você quer pegar a revistinha, irmã? Pega ali, R$10 para ajudar quem não tem. Tinha a irmã ali, eu tenho certeza, que não tinha condições. E a maior alegria dela é pegar aquela revistinha, levar a revistinha. Ela ia guardar aquilo como, sabe? Mas o infeliz cobrou R$10 da revista. Eu falei pra minha esposa, falei, fica assistindo esse resto aí, porque eu tô. Senão eu vou morrer, vou dar um colher por aqui, de ver isso. Para um império que é essa igreja. O que quebrava esses caras dessa revista para mim, gente? Oh, meu Deus do céu! E o que é pior que fica todo mundo parecendo um Zé Mané, um bobão. Não apareceu um. Não, coitadas, eu tenho certeza absoluta como um dia eu vou morrer. E tinha irmãzinha ali que não tinha R$10 para comprar a bendita da revista. Quantas vezes eu fui para a igreja, vejo minha mãe, muitas vezes minha mãe ficava numa situação dessa. Eu via e ela não tinha condições. E às vezes, olha, eu nem gosto de falar, tá? Não só a minha mãe, eu terei por várias irmãs. Eu trabalhei num campo, gente. Eu trabalhei num campo. É que uma coisa puxa a outra, né? E eu me empolgo. Eu trabalhei num campo que os dízimos de lá não era dinheiro, porque o pessoal não tinha dinheiro. Os pastores não queriam ir para lá. Não queria ir para lá. Era uma igreja grande, muita gente. Mas era uma região que não tinha dinheiro. Sabe como eram os dízimos? Os irmãos que criavam galinha, ovo, uma dúzia, 3 dúzias de ovo.
Porque durante. Só faltava a galinha só pôr um ovo, ela batia o ovo no meio, de tanta fidelidade que era sem mais. Então ela levava ovo, levava um mojinho de coentro, de cebolinha, batata, tomate. Era o dízimo deles. O que tinha mais a mãe levava uma galinha. E eu tinha um tesoureiro lá que falava para ele, falava, ajuda isso aqui, vai para a feira e vende, para a gente pagar a luz, para a gente pagar a água. Entendeu? E dava certo. A fidelidade do povo. Agora, os líderes, me desculpa, é que não vale nada, o negócio dele são cães gulosos. O negócio dele é carro importado, é morar em apartamento de luxo, mansão, e o povo que se dane. E não tem um que vê isso. E agora, para acabar de ajeitar, a política entrou dentro da igreja que virou um chapéu velho. Outra vez eu estava assistindo um programa aqui com a minha esposa, na igreja que a gente congregou há muito tempo. Minha filha estava lá, eu estava assistindo lá, e eu vi o pastor dar um ensino lá que, irmão, quem votar no partido da esquerda está votando no diabo. Tem que votar no partido da direita porque é de Deus. Eu olhei aquilo e falei, gente, eu vou parar, deixa para a próxima, mas a gente continua, tá bom? Porque o assunto era explicar para o rapaz lá o motivo da pandemia. Ignoraram muito, confiaram muito e foram muito. Teve não sei se é nos Estados Unidos, era num país aí, que tinha um idiota pregando com uma cobra venenosa, enrolada no pescoço e tal. Morreram 3 da família dele lá, um pastor e outro lá, porque a Bíblia diz, se beber alguma coisa fará dano algum. Pegarão na serpente e não. Olha a ignorância. Ele disse que ele estava lá pregando com a cobra, porque tome. Deu lá dentro e morreu espumando pela boca. E ele não queria que levasse para socorresse o cara. Porque se socorresse e aplicasse o soro, também tivesse salvado o trem lá. Não. Distribuição e a família não leva, não leva. Quando viu que não tinha jeito, quando correu já estava morto, já tinha ido para casa. Então tomar cuidado com o que é Bíblia. Eu já falei em outro vídeo também, tem um assunto também, que me fizeram uma interrogação, que estão querendo aplicar a Bíblia lá para o Congresso para aplicar. Olha, gente, olha. Eu conheci. Não, vou deixar para lá. Pois é, gente. Se você tem fé, crê no seu Deus, creia. Mas tenha fé com razão. Tenha fé com razão. O sistema da medicina está aí. Gente, muito obrigado a você que chegou até agora. Por gentileza, dá o like, faz um comentário e baseado no teu comentário eu posso basear e fazer um outro vídeo com comentário. Não, eu não gosto de debate, sabe? Não gosto. Já fui convidado várias vezes para debate. Debater versículo, Bíblia, não. Isso não edifica nada. Eu acho que se a gente conversar, descobrir
aonde a razão, tal, a mente pode se abrir e a gente adquirir melhor coisa que ficar debatendo. Porque debate é um que quer ser maior do que o outro, mais inteligente do que o outro. Tá? E a Bíblia tem um versículo que diz assim: se você quer ser inteligente, procure ler, estude, se baseie. Então, gente, ficamos por aqui. Eu fico muito agradecido de ter até o fim. Dê o like, se inscreva no canal, faça um comentário. E com certeza eu vou ler o seu comentário. Tá bom? É um prazer muito grande. Prazer mesmo. Espero no próximo vídeo você estar junto comigo. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui, porque minha hora já deu. Ok? Mas faz esse favor para mim, dá o like e se inscreve. Tá bom? Tchau, tchau.